Olá a todos, todos bem-vindos a mais um encontro do grupo Estudantes da Luz, que nos reunimos através do aplicativo Google Meetings, né, para poder estudar a espiritualidade, para poder estudar a mediunidade, estudar os livros de André Luiz, na coleção A Vida no Mundo Espiritual. Nós, nesse livro que estamos estudando, A Ação e Reação, estamos aqui em diversos encontros já, mais de 10 encontros, e hoje vamos estudar o capítulo 10, uma continuidade, né, de que nós já iniciamos na reunião passada. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta aí o vídeo, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí para poder receber mais vídeos como esse, porque semanalmente, todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, nós entramos aqui através do aplicativo para poder nos reunir e contribuir um pouco com esses ensinamentos de André Luiz que transmitem para a gente a experiência no mundo espiritual. E quem quiser fazer parte dessa família de estudantes, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para poder entrar no nosso grupo de WhatsApp, fazer parte aí das aulas, vamos falar assim, das reuniões ao vivo, tá bom? E vamos dar agora aqui, ó, uma boa noite lá para o pessoal que está ao vivo lá, ó. Boa noite a todos, boa noite, sejam todos bem-vindos, tá? Para a gente poder relembrar o que nós passamos na reunião passada, tá? Nós estamos ali no capítulo 10, que vai falar, né, da experiência. Deixa eu colocar aqui, já vou colocar o nosso PDF aqui, porque a gente basicamente vai praticamente ler o livro, o PDF inteiro, porque desse capítulo, porque são tantas informações preciosas sobre, né, o capítulo, as informações ali, e que a gente se depara, né, se constrange ali a ler os detalhes para poder ter um entendimento, tá? Então, André Luiz, Hilário, né, e caramba, fugiu o nome agora, o Silas, né? O Silas, eles estão ali tentando modificar a cabeça, né, dos perseguidores do Luiz, o encarnado, que o pai, né, Antônio Olímpio, assassinou os irmãos, né, afogando eles no lago para poder ficar com a fortuna. E logo em seguida, Antônio Olímpio acabou falecendo tempos depois, né, e passou e transmitiu essa fortuna toda a Luís. Porém, os irmãos assassinados, né, de Antônio Olímpio agora se transformaram antes em verdugo de Antônio Olímpio durante a vida encarnada dele, e depois que ele foi resgatado pela Mansão Paz, o Antônio Olímpio, os irmãos começaram a obsidiar Luís, o filho de Antônio Olímpio, tá? Então a gente vai continuar aqui ele comentando sobre Laudemira. Laudemira foi a mãe, a esposa de Antônio Olímpio, tá? Que está acompanhando agora aqui André Luiz, Hilário e Silas para tentar persuadir, modificar de alguma forma os irmãos, né? E é interessante que o Silas ele não está indo direto no assunto, no ponto para convencer. Ele contou no capítulo passado a sua própria história, né? De uma tentativa de separar o pai da madrasta, até que o pai assassinou a madrasta, dando veneno a ela, de uma ação que ele provocou, que o Silas provocou, né? E que em seguida ele acabou falecendo também, assassinado por um veneno, onde ele estava, vamos falar assim, de retiro na casa de um amigo do pai dele. Então acabou tomando um veneno lá, achando que fosse um medicamento, e acabou desencarnando. Tá? Então a trama está se passando agora, né, nessa etapa do capítulo 10, eles voltaram à casa de Luís, reencontraram, né, reencontraram os irmãos e estão aqui comentando sobre as dificuldades, né, sobre a ação e reação. Então eu vou retornar um pouquinho que nós já passamos, tá?
Aqui, ó. Em relação, em relanceando significativamente o olhar sobre nós, acentuou em seguida a breve minuto de reflexão. Um dia consoante as dívidas que pedem resgate, estarei novamente entre as criaturas encarnadas e para solver minhas culpas, também sofrerei obstáculo e dúvida. Isso aqui o Silas falando, tá? Enfermidade e aflição. Que mãos caridosas e amigas me amparem daqui, do mundo espiritual, né? Em nome de Deus. Porque isoladamente ninguém consegue vencer. E para que braços amorosos se me estendam mais tarde, é precioso movimente agora aos meus no voluntário exercício da solidariedade. Então, olha só. Então, ele está ampliando a sua rede de afinidades de amigos no plano espiritual, para que receba essa ajuda. E todos nós também fizemos isso antes de voltar para cá. Todos nós aqui temos algum débito para pagar. Todos. Então, no mundo espiritual, nós, através dos nossos trabalhos, a nossa regeneração mental, nós adquirimos ali diversas afinidades para que hoje nós possamos conseguir aqui uma ajuda do plano espiritual. Mesmo que seja simples e sutil, mas a gente está recebendo o tempo todo, tá? O ensinamento era precioso não apenas para os dois perseguidores, que registravam perplexos, mas também para nós, que recebíamos, mais uma vez, a infinita bondade do Supremo Senhor, que ainda mesmo nos mais tenebrosos ângulos da sombra, nos permite trabalhar pelo incessante engrandecimento do bem, como abençoado preço de nossa felicidade. Tá? E aqui a gente continua, tá bom? Enquanto volitávamos de retorno, Hilário, antecipando-me na curiosidade, inclinou a conversação para o caso de Laudemira, a mãe, né, de Luís. Era conhecida de Silas desde muito tempo? Assumir assim compromissos tão graves para com a maternidade? Que papel representavam os filhos junto dela, credores ou devedores? Olha, é bem interessante porque algumas reuniões atrás nós comentamos também, lembram-se? Comentamos do caso dela. Será que ela não tem alguma coisa a ver, né? Porque ela morreu também, ela morreu afogada tempos depois que os irmãos faleceram no mesmo lago, né? Oi, Beto, pode falar. O Flaubert, eu acho que a mãe do Luiz é a Alzira, né? Eu acho que sim. A Não, 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 Laudemira, peraí. na verdade, ela é a pessoa que está no hospital. Deixa eu lembrar. Vixe, e agora? Agora me deu uma confusão. A Laudemira é a pessoa que eles foram visitar no hospital. Então ela tá lá no hospital. Então a Laudemira tá lá ainda com eles. Quer Isso, dizer, eles tá no foram hospital. visitar, teve a questão do lá aquela eles iam provocar fazer a cesárea, né? Mas aí com o Ah, auxílio verdade. Sim, ela tá encarnada. Verdade, internada, porque a verdade. história começa Sim. agora sobre ela, né? Isso, verdade. A mãe de Luiz, ela tá no plano espiritual, né? Isso, ela Isso chama mesmo. Alzira, né? Ela é Tá, Alzira. isso. A memória tá bem fraca. Mas tudo bem. Obrigado, Beto. É isso mesmo. Obrigadão, viu? Obrigadão. Ah, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Sila sorriu, complacente, para a arguição cerrada e explicou. Inegavelmente, creio que o processo redentor de nossa amiga serve por tema palpitante nos estudos de causa e efeito que vocês vão acumulando. Olha só. Entregou-se longa pausa de consulta à memória e prosseguiu. Olha, Luciane voltou. Oi, Luciane, boa noite. Tudo bem? Boa noite. E ele continua assim, ó. Fala, Beto, antes de continuar, pode falar. Ah, não, acho que era que eu tinha apertado da outra vez. Ah, então tá, acho que é a Lu. Lu apertou, Lu?
Eu Boa não noite. consigo ouvir vocês. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Não consigo Faz assim, ó, sai do ouvir. aplicativo de novo e retorna, mas ele pode voltar. Deixa eu mandar uma mensagem para ela aqui. Ela não tá ouvindo. Deixa eu mandar aqui, ó. Pedir para ela reiniciar o computador e voltar depois. Olha lá, acho que ela vai atender. Olha lá, ah, ótimo. Que às vezes dá alguma inconsistência no próprio aplicativo, né? Ou então na internet, aí acaba ficando meio alterado mesmo os dados, né? Tá bom? Então, olha só, vamos lá. Cadê? Aqui. Não podemos, assim, de relance, mergulhar pormenorizadamente no pretérito que lhe diz respeito. Nem posso de mim mesmo, olha o Silas comentando, hein? Nem posso de mim mesmo cometer qualquer indiscrição, abusando da confiança que a mansão me outorga. Olha só, me outorga. Então a mansão confia a ele toda a história dos internos para poder ajudar, né? Mas a descrição é a palavra-chave ali para poder manter os planos de auxílio, tá bom? No exercício de meus encargos. Entretanto, a título de nossa edificação espiritual, podemos adiantar-lhe as penas de Laudemira na atualidade, resultando de pesados débitos por ela contraído há pouco mais de 5 séculos. Dama de elevada situação hierárquica na corte de Joana II, rainha de Nápoles, de 1414 a 1435. Possuía 2 irmãos consanguíneos que lhes apoiavam todos os planos loucos de vaidade e domínio. Casou-se mais sentindo na presença do marido um entrave ao desdobramento da leviandade que lhes marcava o caráter, acabou constrangendo-o a enfrentar o punhal dos favoritos, arrastando-o para a morte. Ou seja, vamos trocar aqui em miúdos, né? Ela gostava de uma vida de promiscuidade. E aí, contendo ali os amantes, né? Reclamando, vamos colocar bem assim, vulgarmente falando, a posse dela, um deles acabou chamando para um duelo, acabou, vamos falar assim, chegando um punhal, né? Apunhalando um deles, tá bom? Ó, a Luciana voltou. Luciane, deu certo? Acho que não deu certo, não. Acho que não deu certo. Acho que ela vai tentar fazer alguma outra coisa lá. Bom, enfim. Viúva e dona de bens consideráveis, cresceu em prestígio. Por haver favorecido o casamento da rainha, então viúva de Guilherme, duque da Áustria, com Jaime de Bourbon, conde de Ia-la-Marque, é isso? Desde aí, mais intimamente, é isso mesmo, o Alberto comentou, ó, ela incentivou o marido no duelo sabendo que ele morreria. É isso mesmo, tá? Desde aí, mais intimamente associada às aventuras de sua soberana, confiou-se a prazeres e dissipações nos quais perturbou a conduta de muitos homens de bem e arruinou as construções domésticas, elevadas e dignas de várias mulheres de seu tempo. Menosprezou sagradas oportunidades de educação e beneficência que lhes foram concedidas pela bondade celeste, aproveitando-se da nobreza precária para desairar-se na inflexão e no crime. Olha só. Foi assim que, ao desencarnar no fastígio da opulência material, nos meados do século XV, desceu a medonhas profundezas infernais.
onde padeceu o assédio de ferozes inimigos que lhes não perdoaram os delitos e deserções. Olha só. Sofreu por mais de 100 anos consecutivos nas trevas densas, conservando a mente parada nas ilusões que lhes eram próprias, voltando à carne por 4 vezes sucessivas por intercessão de amigos do plano superior, em cruciantes problemas expiatórios, no decurso dos quais, na condição de mulher, embora abraçando novos compromissos, experimentou pavorosos vexames e humilhações da parte de homens sem escrúpulos que lhes asfixiavam todos os sonhos. Ou seja, aqui está a reação, né, da tentativa de poder expurgar, né, todos os seus débitos ali ao redor daquela reencarnação, onde ela desviou diversas famílias, homens, né, e destruindo casamentos e tudo mais, por intenção mesmo, tá bom? Oi, Beto, pode falar. O Flaubert, eu acho assim, nessa passagem, ela tem muitos ensinamentos, né? Tem coisas muito importantes. Sim, Porque o Silas, ele pega um pouco leve, né? Porque, como ele mesmo disse, né? Ele não quer, acho que, passar uma má impressão, porque se a gente pensar que quem está ali ao lado no aprendizado são dois obsessores, né? Se ele sim, começar a falar mal dela, contar, ir muito profundo, esses obsessores vão assimilar isso daí como uma maledicência, né? sim, Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Mas em relação a ela, o que eu achei interessante é que, assim, nós temos diversas esferas espirituais, né? Nós temos a esfera do umbral, que, na verdade, ela fica acima da crosta, né? uhum, E abaixo da crosta, de maneira genérica, nós temos uma esfera chamada trevas, né? E outra esfera mais profunda chamada abismo, né? Que na sim, verdade ele cita aqui. Então o curioso é que quando ela desencarna, ela não faz, por exemplo, como o André Luiz, né, que foi para o umbral. Na verdade, ela desce para as profundezas, né? é, Então ela mais a vai fundo, ela vai a fundo. Então, ela provavelmente é um espírito muito perturbado, né, com suas culpas, com suas dores, e muito desequilibrado, né? Porque aham, de maneira vibracional, mesmo com as encarnações dela, ela não consegue nem se situar no umbral, ela sempre desce para as profundezas, né? Então, sim, acho que isso aí é a primeira coisa. E a outra coisa é que, assim, de alguma forma, existe uma luz com ela. Porque normalmente quem desce, normalmente os espíritos ficam presos no abismo, né? A gente até comentou aquela questão de que os espíritos que ficam muito tempo no abismo, eles começam a perder a capacidade de manter seu corpo perispiritual, começam sim. até... Será que não é... Roberto, desculpa te cortar. Será que Sim, não é o caso dela ser uma das integrantes dos reptilianos ou dos magos negros? E sim, tendo ali alguns deles que conviviam com ela, tendo se renovado, né, evoluído e agora atendendo vamos falar assim, as expectativas da luz, tentando ajudar ela a sair também desse meio, sim, com né? certeza, porque assim, é isso que você está falando, tem uma história diferente, porque quem que está Sim, indo lá no abismo resgatar ela? Porque exato. normalmente as pessoas ficam um tempo lá, os seres ficam uns tempo lá, até ele se despertar, mas ela em 5 séculos foi resgatada 5 vezes, então tem Uhum. uma história maior aí, que alguém está tentando ajudar ela, né? Sim. E indo nessas regiões aí, então isso que me chamou a atenção. Bom, eu acho que é mais interessante ainda a gente lembrar, né, que você está falando assim, que desceu para as trevas, desceu além do umbral. Eu acho que quem desce além do umbral é o que já conhece muito, ou então tem a mente muito pesada por ter esse conhecimento a mais, Sim, né? Esse domínio mental muito maior. Porque assim, você
dissuadir diversos homens de famílias ali e tudo mais, homens de bem, inclusive, né? É, quebrando diversas famílias ali, será que não tem também um domínio mental muito grande, mesmo que levemente inconsciente durante a vida, da vida encarnatória dela, naquela vida, mas um poder mental muito forte, um magnetismo muito forte? Sim, provavelmente ela é um espírito ou ligada aos magos negros, aos dragões, aos reptilianos do mal, né? Ou ela é um deles, né? Ou Sim, muito ligada a eles, né? sim. Porque assim, lendo o livro Dragões, né? é, eu não lembro assim, de ter citado no livro alguma figura feminina, sempre masculina. Se bem que, né, você exime o sexo quando É, está na espiritualidade, né? Com seres tão assim, vamos falar assim, evoluídos intelectualmente, mas não evoluídos moralmente, sim. né? Mas é isso mesmo, bem interessante, né? Luciane conseguiu? Resgatou o som aí para você? Sim, não sei o que aconteceu, mudei de computador, agora eu consegui. Aí, ó, que bom. Às vezes foi alguma configuração, Eu já né? Mas, cheguei tarde correndo e não, que bom que você chegou. Que bom. Bom, olha só. Aí o Hilário, né, pergunta ali, né? Mas de cada vez que se retirava da carne nas quatro existências a que a Lude continuava ligada às sombras, olha só, né? E o Silas responde: como não? Quando a queda no abismo é de longo curso, ninguém emerge de um salto. Ela naturalmente entrava pela porta do túmulo e saía pela porta do berço. Olha só, rapidamente, né? Transportando consigo desajustes interiores que não podiam sanar de momento para outro. Aqui vai aquela nossa nota, né? A intenção do momento do domingo. Hoje, sexta-feira, 12 de maio, né? Nós estamos aí uma sexta-feira anterior ao Dia das Mães, o domingo, Dia das Mães, né? E diversas mãezinhas ali, mesmo jovens, a mesmo até um pouco mais experientes, né? Que perderam filhos durante a gestação ou assim após o nascimento, né? Está aqui um dos motivos, né? Uma expiação, uma tentativa de restaurar o corpo do espírito, ou até mesmo o espírito receber de volta o amor, aquele calor do amor humano, para poder voltar a acreditar novamente no ser humano, ou se restaurar através desse amor de alguma forma, tá? Então aqui um dos motivos pelo qual, né, diversos bebês retornam à pátria espiritual ali durante a gestação ou logo após o nascimento, tá bom? Uma notinha rápida ali. Bom, aí continua, né? Se a situação era assim, inalterável, ponderou meu colega, né, o Hilário, para que retornar o corpo físico? Olha só. Para que retornar ao corpo físico, então, já que vai falecer de novo, né? Não lhe bastaria sofrer a dolorosa purgação daqui deste lado, sem renascer na esfera carnal? Interessante pergunta, né? Mas aí a gente cai naquela situação da energia, né? Que a gente acabou de citar aqui, ó. Olha só. A observação era compreensível. Junto a Silas, paciente, entretanto, nossa irmã, com o amparo de abnegados companheiros, voltou ao pagamento parcelado de suas dívidas, reaproximando-se de credores reencarnados. Não obstante mentalmente jungida aos planos inferiores, desfrutando a bênção do óvido temporário, com o que lhe foi possível agariar preciosa renovação de forças. Olha só, preciosas renovação de forças. Olha que interessante. Bom, vamos juntar o que o Beto nós comentamos agora há pouco sobre ter alguma história por trás disso. Parece que é uma disputa aí, né? Porque ela está ligada ainda a planos inferiores. Perceberam?
E essa tentativa de tirar ela das zonas tenebrosas, né, abaixo do umbral, da nossa crosta aqui também, né, tem a intenção de tirar, de quebrar esse laço dela aí com os planos inferiores, ó. Então tá aqui, ó, jungido aos planos inferiores, desfrutando a bênção do óbito temporário, tá? Lu, pode falar. Mas ela ficou 100 anos mergulhada lá. E Sim. depois foi fazendo reencarnações compulsórias. E isso, então, 4 séculos, 4 vezes ela foi resgatada. É que a gente estava nessa tentativa de você tentar voltar. O Beto comentou assim, ó, tem algo por trás disso, porque ela deve ser de alguma forma, né, aliada a um plano superior, né? Tem alguma história por trás que não foi Ou contada. algum intercessor no plano superior. Exatamente. Então, aí qual foi o comentário, né? Ela pode fazer parte dos dragões ou dos magos negros que estão tentando continuar com essa ligação com ela, né? E ou algum deles já regenerado tentando tirar ela dessa teia. É, Olha porque só. ela vinha e sofria, né? E ela não se Exatamente. regenerava ao voltar. Exatamente. Beto, pode falar. É só um comentário, né, para quem, se alguém for assistir depois e para nós aqui, né, que normalmente, né, alguns espíritos que encarnam na Terra, por exemplo, um exemplo foi o próprio Hitler, né? Ele está ligado a um grupo nesse plano mais inferior que Ah, tem um planejamento, normalmente até uma missão, assim como os espíritos superiores, alguns vêm com missão para o bem, eles sim, vêm com uma missão específica para o mal, seja para desestabilizar uma cidade, um país ou até o globo, né? Então é sim, por isso que quando ela desencarna, ela, por vibração, né? Ela imediatamente volta para aquele lugar onde esse grupo está, né? sim, Porque esse grupo normalmente acompanha o indivíduo por toda a vida dele, tentando influenciar ele para que ele execute esses planos das trevas, né? sim. Olha, eu vou agora aqui fazer um comentário que me veio à mente agora. É bem interessante. Pelo amor de Deus, eu não estou defendendo as ações, tá? Estou defendendo a entidade filha do nosso Pai Eterno, tá? Imaginem quando a entidade Hitler se regenerar. Imaginem. Quando ele tomar consciência, se regenerar e expurgar todas as dificuldades e se elevar moralmente. Já imaginaram? Ele vai ser basicamente, né, eu acho que tão rápido, né, porque Chico, Emmanuel, Bezerra de Menezes, né, e tem mais uma entidade, né, que vieram de capela, se regeneraram em menos de 4.000 anos. Nossa, mas tanto tempo não, pouquíssimo tempo se a gente for parar para pensar. Pouquíssimo tempo. Há 2.000 anos atrás, Emmanuel era Publius Lentulus, senador que conviveu com Jesus e foi ao encontro de Jesus. E 2.000 anos depois, ele é uma entidade que foi o mentor de Chico Xavier. Chico Xavier, segundo aquele vídeo que eu passei para todos no grupo, né, que está comprovado que foi Allan Kardec. Olha só. E que bonita a história que ele, o desencarne dele, onde ele saiu do corpo direto para os braços. Eu não vou contar, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem está de casa lá assistir depois e não pegou no grupo. Eu vou deixar lá nos comentários, tá? O que, o que aconteceu com o Chico Xavier durante o desencarne. Um vídeo muito legal e que eu me emocionei, eu me arrepiei do começo ao fim. A desencarnação de Chico Xavier vista do plano espiritual. Do plano espiritual. Né? Então, assim, muito bonito. Agora, imagina o que Mussolini, Hitler e tantos outros, quando caem em si, vão conseguir fazer pela moral. Tanto é que Mahatma Gandhi está acompanhando Hitler em Plutão, num planeta prisão, que pediu diretamente para Jesus para acompanhar e ser o seu mentor nessa prisão
em 1000 anos. 1000 anos. Olha a grandeza de Mahatma Gandhi. Então, com certeza, se Mahatma Gandhi pediu para assessorar Hitler, eles estavam nas mesmas esferas dos princípios anteriores. Não é? Olha como a gente vai permeando ali, né? E a gente tem o amparo da ajuda espiritual aqui para poder clarear isso tudo. Maravilhoso. Muito maravilhoso. E a inteligência de Hitler, né? Nossa, demais. Sim. Demais. Um desequilibrado, mas um cara, a inteligência é inquestionável. Sim. Bom, e continuamos, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Mas sempre, coloquei aqui, né? Isso. Mas sempre conseguiu ressarcir de alguma sorte os débitos em que se emaranhou? Olha só. De alguma sorte, sim, porque padeceu tremendos golpes no orgulho que trazia cristalizado no coração. Eu tenho até o nome dessa palavra, cristalização. Somente cristalização da mente. Né? Contudo, a par disso, contraiu novas dívidas. De vez em certas ocasiões, não conseguiu superar a aversão instintiva diante dos adversários aos quais passou a dever trabalho e obediência. Trabalho e obediência. Chegando ao infortúnio de afogar uma criancinha que qual ensaiava os primeiros passos, de modo a ferir a senhora da casa em que servia de ama, tentando vingar-se de crueldades recebidas. Olha só. Um erro não justifica o outro. Mas, depois de cada desencarnação, regressava habitualmente às zonas purgatórias de que procedia, com alguma vantagem no acerto de suas contas, mas não com valores acumulados, imprescindíveis à definitiva libertação das sombras, porque todos somos tardios na decisão de pagar nossos débitos até o integral sacrifício. Né? Contudo, tornou Hilário, sempre que regressava à esfera espiritual, de certo contava com o auxílio dos benfeitores que procuravam refrear-lhe os desatinos. Exatamente, confirmou Silas. Ninguém está condenado ao abandono. Você não ignora que o Criador atende a criatura por intermédio das próprias criaturas. Tudo pertence a Deus. É interessante que essa frase, né, ela é assim, uma frase religiosa, está presente em todas as religiões. Deus age nas criaturas através das criaturas, né? Através daquela pessoa mais difícil, daquela pessoa que faz a gente sofrer, daquela pessoa que nos ampara. Tudo isso tem o aporte de Deus ali na nossa caminhada, na nossa trajetória, tá? Ainda mesmo o inferno, Leonel, um dos irmãos obsessores, acrescentou, preocupado. O assistente sorriu e aclarou. O inferno, a rigor, é obra nossa, genuinamente nossa. Ele está afirmando e reafirmando. É nossa. Mas imaginemos-nos assim, a maneira de uma construção indigna e abusada de indigna e calamitosa no terreno da vida, que é a criação de Deus. Tendo abusado de nossa razão e conhecimento para gerar semelhante monstro no espaço divino, compete-nos a obrigação de destruí-lo para edificar o paraíso no lugar que ele ocupa indebitavelmente. Então, quando a gente fala, né, quando é colocado, quando Jesus até coloca algumas parábolas, né, a frase, e sofrerás no inferno eterno.
essa frase é muito forte e pouco estudada pelos religiosos. Porque se a gente unir a psicologia a essa frase, a gente vai entender que enquanto aquele que está no inferno astral está vivendo aquela loucura da sua mente e aquele inferno de preocupação, parece que não tem fim. Parece que não tem fim. E quando as coisas começam a se esclarecer, começam a se resolver pelos próprios atos do indivíduo, construindo o céu que nos pertence, o inferno some. Então, por isso que fala assim, o inferno eterno, né? Bom, deixa eu ver aqui, tá. Para isso, o infinito amor do Pai Celeste nos auxilia de múltiplos modos, a fim de que possamos atender à perfeita justiça. Entendido? A explicação não podia ser mais clara, entretanto Hilário parecia interessado em sorver qualquer dúvida, e talvez por isso inquiriu novamente. Considera possível venhamos a saber saber quais seriam as existências de Laudemira antes de haver ingressado na corte de Joana II? Olha só. Sim, elucidou Silas tolerante. Será fácil conhecê-las, mas não nos convém um simples estudo, efetuar o tentame, porque o assunto em si reclamaria largas cotas de atenção e de tempo. Basta lhe pesquisemos a condição referida para definir-lhe as lutas redentoras de agora. Porquanto nossos estágios em qualquer eminência social no mundo, seja no campo da influência ou das finanças, da cultura ou da ideia, servem como pontos vivos de referência. Opa, desculpa. Duas vezes aqui, só um minutinho. Influência das finanças, da cultura ou da ideia, serve como pontos vivos de referência da nossa conduta, digna ou indigna, no usufruto das possibilidades que o Senhor nos empresta, designando com clareza nosso avanço na direção da luz, ou nosso aprisionamento maior ou menor nos círculos da treva, pelas virtudes conquistadas ou pelos débitos assumidos. Olha só, novamente, a gente tem aqui, vamos falar assim, o título do nosso livro, A Ação e a Reação. Então, a gente tem aqui, ó, como ele comentou no finalzinho, eu até marquei de forma diferente, né? Designando com clareza nosso avanço na direção da luz ou nosso aprisionamento maior ou menor nos círculos das trevas, pelas virtudes conquistadas ou pelos débitos assumidos. Olha que interessante. Bem pesado. Bem pesado. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar. Eu acho que uma das coisas mais importantes, mais assim, me toca, é a frase, no usufruto das possibilidades que o Senhor nos empresta. Sim. Se as pessoas tivessem compreensão dessa frase e saber que poder, autoridade, é só está só usufruindo de uma das possibilidades e vai prestar conta por isso. Se todas as pessoas tivessem consciência disso, nós estaríamos vivendo bem melhor. Sim. É isso Quer mesmo. dizer, nós nunca somos, nós só estamos. Exato. Exatamente. É que assim, ó, a cultura da gente viver o presente e o agora, a gente encontra ela em todos os lugares, em todos os canais de comunicação que a gente possa abrir. Pode ver. A nossa luta de que há um algo melhor, um algo a mais, a que se preocupar e o porquê se preocupar,
essa luta é muito grande. Apenas eu falo assim, as doutrinas espiritualistas entendem como a vida não acaba após a morte. Agora, a maioria que a gente tem ainda, né, das religiões, falando que ao nascimento nasce a alma e a morte da alma, né, faz com que a pessoa viva intensamente o aqui e o agora e tente aproveitar o ápice do prazer em todas as possibilidades possíveis. Todas as possibilidades possíveis, custe o que custar. Aí é o uso de drogas, é o sexo exacerbado, né? É a conduta de querer ter e não ser a todo custo. Isso é bem preocupante, bem preocupante. E a pandemia veio ensinar isso, algo diferente. Você agora está isolado, repensando e vendo qual é a importância de ser livre e pensar no outro, porque a gente usou a máscara para proteger o outro, não proteger a gente. Vocês perceberam? Para tentar evitar disseminar o vírus. Independente do que a gente pensa hoje sobre a máscara, né? Mas naquele momento foi o convite à racionalidade, a tentar barrar, né? Frear a pandemia, né? Bom, a Lu deve comentar mais que eu, né? Sobre a época da pandemia, né, Lu? Deus me livre. Então, meu Deus do céu. Bom, e a gente continua assim, ó. A conceituação luminosa de Silas era verdadeiro jorro solar em meu entendimento. Ainda assim, meu companheiro insistiu. Olha só. Não obstante aos seus valiosos conceitos já expedidos quanto à memória nas regiões inferiores, será interessante saber se Laudemira, antes da atual reencarnação, chegava a lembrar-se com nitidez dos estágios, porque passou nas difíceis provações a que se refere, né? Nosso amigo esclareceu com maior tolerância. Estou na mansão há 8 lustres. O que seria 8 lustres? Aí eu fiz uma marcação aqui, ó. Um lustro, 5 anos. 5 vezes 8, 40, né? Eu sou biólogo, me ajuda aí. Eu sou biólogo, pelo amor de Deus. Se eu for dar aula de matemática, eu morro de fome. Eu perco o emprego. É 40, né? É, 40. 40 anos, tá? Então ele tá na mansão há 40 anos, né? Faz esses dedinhos. A Giane ali, ó. E acompanhei a internação em nossa casa. Faz precisamente 30 anos, né? Ou seja, há 6 lustres. Havia encerrado a existência última no plano carnal no início deste século e atravessara longos padecimentos na esfera de baixo nível. Baixo nível, é o que o Beto comentou aqui, ó. Ingressou em nosso instituto acusando terrível demência e submetida à hipnose, olha a hipnose pro bem aqui, ó. Submetida à hipnose, revelou os fatos que veio narrar, fatos estes que constam naturalmente da ficha que lhe define a personalidade, no arquivo das observações que nos orientam. Nossos instrutores, porém, não julgaram necessário mais amplo recuo mnemônico, pelo menos por enquanto, para lhe prestarem auxílio. Sei, no entanto, que Laudemira, conturbada, qual se achava, não dispunha de forças para articular qualquer reminiscência na vigília comum, mesmo porque foi trazida a reencarnação atual, sob os auspícios de benfeitores que velam pela nossa organização, ainda mentalmente sintonizada com os laços menos dignos do caminho que escolheu. Deve agora receber 5 de seus antigos cúmplices na queda moral, para reerguer-lhes os sentimentos na direção da luz, em abençoado e longo sacerdócio materno. 5. Oi, Beto. Pode falar. O Flaubert, é que nessa passagem que ele fala aí,
dá a impressão de ficar um pouco mais claro que realmente está havendo uma intervenção do plano espiritual num grupo específico nessas regiões inferiores, que provavelmente é um grupo que, estando eles lá junto, se torna muito maléfico para a crosta, né? Para Sim, os encarnados, né? sim, Que é essa impressão que dá. exatamente. Em diversos livros, inclusive, assim, em Dragões, você tem uma caravana específica para desmontar um laboratório genético. Então, assim, é bem específico, né? Eu tô sem meu livro aqui, eu acho que Dragões eu acabei emprestando, tá? Uma moça lá do centro. Mas, enfim, é um livro muito fantástico para quem gosta, para quem quer entender mais as zonas abissais, os pântanos, né? Os dragões, né? Os magos negros. É muito interessante. Demais. O livro Legiões, o livro Dragões, Senhores do Mal, e tem mais. São três, Senhores da Escuridão. Senhores da Escuridão. Muito interessante, né? Olha só. E aí, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ah, sei, no entanto, que Laudemira, conturbada, qual se achava, não dispunha de forças para articular qualquer reminiscência. Ah, bom, já foi, né? Onde eu parei Você é o mesmo? êxito. Aqui, voltei, achei. Do seu êxito no presente dependerão as facilidades que espere recolher no futuro, para a libertação definitiva das sombras que ainda lhe ofuscam o espírito, pois se conseguir formar 5 almas na escola do bem, terá conquistado enorme prêmio diante da lei amorosa e justa. Um gesto de amor cobre uma multidão de pecados. Olha só, olha só que interessante. O problema de Laudemira, debatido em nosso regresso, valia por preciosa a contribuição do tema causa e efeito, que nos decidiríamos estudar. E reparando em que a nossa curiosidade se, que, se quedara satisfeita, Silas voltou-se com mais carinho para Leonel e Clarindo, sondando-lhe as ideias. De certo, para reconhecer-lhes naturalmente as esperanças, reportou-se aos próprios anseios quanto aos trabalhos médicos do futuro. Não pretendia perder tempo, tinha agora a sede de aprender e servir, para demandar o campo humano com os melhores valores do espírito, que se lhe exprimiriam na mente quando encarnado em forma de tendência e facilidade na chamada vocação inata. Os dois irmãos, sabiamente tocados pela palavra do amigo que lhes ganhara a confiança, sentia-se agora mais à vontade. A confissão do assistente e o exemplo de humildade que nos fornecera, espontâneo, penetraram-lhe fundo. Eu acho que daqui para frente é a parte mais bonita do capítulo, tá? Vamos terminar essa página aqui, a gente fecha esse capítulo, porque vai ter a terceira parte, com certeza, tá? Clarindo, impulsivo e franco, falou dos ideais de que se inflamara anos antes. Possuía estranhado amor ao solo e projetara, quando jovem, a organização de um reduto agrícola em que lhe fosse possível consagrar-se a nobilitantes experiências. Anelaria ter vivido largo tempo na propriedade familiar, criando um setor de ação própria. Entretanto, comentou algo triste, mas sem o tom de revolta de suas anteriores conversações. A criminosa decisão de Antônio Olímpio aniquilara-lhe os sonhos. Vira-se esbulhado de seus ideais, em tremenda frustração que, depois do sepulcro, lhe dementava a cabeça. Não conseguia disposições mentais para refazer a esperança. Sentia-se como um desespero em pessoa, como alguém que se identificasse irremediavelmente, agrilhoado a pelourinhos de grande.
de grande. E Clarindo mostrava agora inflexão de pranto na voz, revelando-se imensamente transformado. Olha só, já começou a chorar. Leonel, cuja inteligência refinada nos infundia cauteloso respeito, estimulado por Silas, começou a dizer de sua inclinação para a música. Quando menino entre os homens, acreditava-se talhado para a arte sublime. Jovem, apaixonara-se pela obra de Beethoven, cuja biografia guardava de cor. Em razão disso, não buscava tão somente o título de bacharel para o qual se preparava, mas também os louros de pianista, com o que se sentira sumamente feliz. No entanto, exprimia-se carregando a voz insofreável amargura. O homicídio de que fora vítima turvara-lhe a visão. Albergava no íntimo tão somente o ódio que passara a reerguer-lhe a existência, e com o ódio no coração não sabia rearquitetar os castelos do princípio. Eu vou parar aqui, nessa partezinha aqui. Tem aqui excelentes lições para a gente poder comentar, né? A gente sempre olha os obsessores pelas ações ruins que eles têm. E a gente acaba se esquecendo de que essas entidades também tiveram sonhos, tiveram desejos, tiveram vontades de crescer no bem. E que, por de alguma sorte, acabaram tomando o ódio como um ponto de partida da ação que receberam. E de uma ação que, indiferentemente de qual fosse essa ação, ela veio como um educativo do espírito, uma ação educativa do espírito. E não conseguindo enxergar esse lado educativo da divindade, acabaram cegos pelo ódio e pela vingança. Então, quando a gente acaba atendendo um obsessor, a gente precisa lembrar desses anseios, dessas entidades, que é muito importante. Eu vou contar uma história bem que aconteceu essa semana. Deixa eu trocar aqui de cena para poder tirar o PDF. Nós estávamos trabalhando na Casa do Jardim nessa terça-feira e a dirigente se ausentou, foi viajar, né? E há muito tempo eu não trabalho com a desobsessão. Acho que um pouco mais de 6, 7 anos, acho que até um pouco mais. E é uma coisa que muito me agradava, né? Junto com a Clarinha e tudo mais. E aí nós fizemos a abertura da palestra, o palestrante começou a falar, e quando eu voltava para me posicionar ali no fundo da palestra, né? Uma senhora me puxou, falou, por favor, me tira daqui. E eu não a conhecia. Tinha uma simpatia por ela, porque ela tem uma doença muito grave, que eu não vou comentar, que não é o câncer, no caso. E eu fui levando ela e algo foi me intuindo a levar para a câmara de passe. Chegando lá, ela incorporou. E a entidade aos prantos, e o tema da palestra era perdão. E o palestrante mal começou a falar, eu acho que já havia a palestra no plano espiritual. E a entidade aos prantos pedia perdão e falava que queria pedir perdão à família. E nisso, eu como dialogador que fui no plano espiritual, na sessão, né, de desobsessão,
quando eu trabalhava, acabei dialogando com a entidade, né? E nisso veio um mentor espiritual e acabou conversando com ela. Que eu percebi que não era mais eu quem agia ali. E a entidade foi ajudada, graças a Deus. E a senhora pediu perdão para mim por ter feito isso, né? E eu, quase que aos prantos, agradecendo ela. Obrigado pela lição e pela oportunidade de ajudar. Porque uma senhora, uma doença grave, deu passagem para uma entidade, mesmo que afastada, ela, depois eu fiquei sabendo, já trabalhava na casa espírita há muito tempo, médio de corporação, né? Mesmo com a doença grave, a mediunidade não deixa, e ela deu passagem para poder auxiliar mais um irmão em sofrimento. E essa oportunidade foi para mim, de poder tentar acolher ali e dialogar com a entidade e auxiliar. Isso para mim foi fantástico. Foi muito fantástico. Eu saí de lá quase que aos prantos. Foi muito bom. Então a gente vê, né, que o amor e Deus age nas criaturas através das criaturas. Ali acho que foram mais de 5 entidades ali envolvidas na mesma situação, que foram ajudadas de formas diferentes. Olha que legal. E aí eu falei para a senhora assim, vamos trabalhar? Que ela se afastou por causa da doença, né? Vamos trabalhar? Ela olhou pra minha cara, realmente, eu preciso mesmo. Então abriu mais uma oportunidade. Olha que interessante. Bom, vocês estão muito quietos. O Flaubert, eu vi um comentário, né? Tem tudo a ver, inclusive, com esse acontecido com você, né? E eu vi um comentário sobre esse capítulo na internet. Eu não lembro o nome da pessoa, mas ele trouxe a parábola dos talentos, né? E aí ele fala, né? Inclusive os filhos, né? Quando você comentou lá a oportunidade de uma mãe, da passagem para um filho, que muitas vezes está na zona densa, ou nesse caso mesmo, essa oportunidade aí de atender esses são os talentos que Deus nos dá. Sim. E ele quer saber o que você vai fazer com isso. Você entendeu? Então, por exemplo, quando chegou a você esse irmão sofredor, é o talento que Deus está te dando. Ele quer saber se você vai. Você podia simplesmente chamar alguém, mandar ela embora, essa entidade embora, não dar muita atenção para ela, ou você podia usar todos os seus recursos para ajudá-la, né? Sim. Então, quando você faz isso, você está multiplicando o seu talento, você está multiplicando o bem, né? Sim. Então, ele trouxe essa visão, né? As mães que recebem seus filhos, algumas vezes como missão, né? Outras como para recuperar aí débitos do passado, né? O que você vai entregar de volta para Deus? O professor que recebe o aluno no curso de evangelização, né? Uhum. Como que você vai devolver aquele aluno, né? Então, Sim. esses são os nossos talentos, né? Exatamente. Clarinha comentou agora no chat ali, nada acontece por acaso mesmo, né? Nada mesmo. Nada mesmo. Não, né? Graças a Deus. Bem colocado. Tudo é nos cobrado, né? Porque de alguma forma a gente tem algum envolvimento. São as oportunidades que nós estamos tendo, né? Sim. Bom, a Giane hoje está muito quietinha, né? A Giane hoje está quietinha, deve estar cansada, tadinha lá. Acho que ela ficou chateada que ela entrou sem querer semana passada. Ela falou, hoje eu vou me calar. Não, foi não. Eu estou aprendendo aí, estou aprendendo. E realmente eu estou um pouco cansada, o dia hoje foi bem exaustivo. Mas eu estou aprendendo. Vamos fechar então, pessoal. Vai ter a parte 3, então, semana que vem, né? Vamos fechar agora aqui com a nossa oração. Eu não vou ligar novamente o som, eu vou procurar até um vídeo com um som que não tenha direitos autorais, para a gente poder dar um fundinho na próxima vez aqui, tá bom? A gente poder fazer a nossa oração final do fechamento. Você aí que de casa aí, ó, vai assistir depois, quiser correr lá pegar um copinho de água, pausar o vídeo aí, para a gente poder receber as influências dos nossos mentores espirituais para poder fluidificar a água, tá bom? Vamos lá então, nesse instante. Agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a oportunidade de estarmos aqui
em vida no plano material, aprendendo e estudando e levando todas as observações possíveis e inspirações vindas do plano espiritual. A todos que recebem esses ensinamentos, que possam ser incorporados de alguma forma em seu espírito e que possam se lembrar das oportunidades de trabalho, das oportunidades de sofrimento e das oportunidades também de acolhimento. O acolhimento visto através de todas as mulheres, a maternidade, como obra divina do amor eterno, que repassa, sim, os seus cuidados, a sua vida, a sua energia, a entidade que vem, através do círculo familiar, resgatar ou auxiliar, amparar, proteger, cuidar, envolver e desenvolver. Todos nós, filhos de alguma mulher, e principalmente filhos do nosso Pai, Deus, que nos dá a oportunidade, e que hoje estamos num corpo de um certo sexo, recebemos a graça de estagiarmos também em corpos femininos para podermos entender o amor materno, esse amor incondicional, que doa de si para alguém, que vem através do seu desenvolvimento uterino surgir na carne as suas próprias experiências. Que a maternidade possa estar presente para todas as mulheres necessitadas e aquelas que busquem a maternidade, aguardem, orem, busquem a renovação do espírito, busquem a Deus a confiança e o amor em si. Não só sua maternidade vem através de um órgão presente no corpo, mas vem também através do acolhimento de tantas crianças desamparadas, tantas crianças que nascem através de outras mães e que são suas, que têm um laço vinculado a ti, esperando ser acolhidas de alguma forma, independente de qual estágio, de qual inclinação, de qual raça, de qual sexo, mas a necessidade de interagir, de afinar os laços e tirar de si os enganos do passado. Que a bênção de nossa Mãe Maria, que possa resplandecer a todos os que estão na terra, que através do seu manto sagrado dissemine o azul da energia da proteção a todos, filhos e filhas, nosso Pai Celeste, que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes, Pai, cairmos em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. A gente fechando aqui, vamos dar uma atenção ao pessoal que vai assistir mais tarde. E essa foi mais uma das nossas reuniões de estudo, e continuaremos assim a parte 3 do capítulo 10. Mais uma história, mais aprendizado, muitas situações que acrescentam para todos nós, inspirações e muitos aprendizados. Que Deus possa abençoar a todos, as mãezinhas, que Deus possa abençoar a todos e que possamos nos encontrar no próximo encontro. Até mais, até breve. Nos vemos, até logo.